Paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que nós temos de nos reunirmos na casa do Senhor para darmos continuidade à nossa série de estudos com o tema Deus e o seu povo, né? Nós estamos estudando já há mais de 40 semanas seguidas. Começamos lá no Gênesis e estamos hoje chegando no Evangelho de João. Nós temos aprendido durante esses estudos que todos os acontecimentos da história, eles foram pré-ordenados por Deus. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, com o anúncio da vinda de Jesus, em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, começando ali com o profeta João Batista, depois a chegada do Messias, o início do ministério de Jesus, a inauguração do reino de Deus, e nós continuamos nesta trajetória até que Cristo, na sua segunda vinda, consuma o reino, né? Então ele inaugurou o reino e virá para a consumação do reino. E nós temos aprendido que Deus traçou na história um projeto chamado projeto de redenção. Então, desde o culto no Antigo Testamento, aliás, desde o culto quando Adão pecou e Deus fez cobertura de pele de animais para Adão e Eva, depois com o culto oferecido por Abel, que foi recebido, e o culto rejeitado de Caim, desde lá nós temos visto que Deus traçou um plano da redenção, né? Resgatar o seu povo. Tanto é que Jesus significa exatamente isso, né? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é Salvador. Foi esse nome pronunciado pelo anjo a Maria para que colocasse no seu filho. Então hoje nós vamos estudar sobre Jesus segundo o Evangelho de João. Eu quero relembrar aos irmãos que nós temos 4 evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, 3 são chamados sinóticos, e um é o Evangelho de João. Cada um dos evangelhos ele tem um objetivo em específico, né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele é escrito aos judeus. Então nós temos Mateus, apóstolo, apresentando Jesus como rei dos judeus, lembrando, olha a importância de estudar o Antigo Testamento, lembrando que havia uma profecia que viria o Messias. A palavra Messias significa ungido, né? Ou em grego, Cristo. Eles aguardavam aquele que viria para reinar sobre eles. Então, Mateus apresenta Jesus como o rei. Mateus, ele não chama reino de Deus, mas reino dos céus. Por quê? Judeu não menciona o nome Deus. Então é uma carta muito bem direcionada, com uma intenção específica de apresentar Cristo como este ungido prometido no Antigo Testamento. Nós temos também o Evangelho de Marcos, que já dizem, específico ou mais voltado aos romanos. Então o povo vivia sob a tutela de Roma, o Império de Roma, seu poderio militar, a sua lei, quem governava na época. Então, Marcos apresenta Jesus como um servo, né? Então, aquele que vem para servir. Essa é uma visão muito presente no Império, onde todos se sujeitavam ao governo de Roma. Então, acho que Marcos, o evangelista, João Marcos, ele alcança esse objetivo quando ele direciona muito bem essa carta. O evangelista Lucas, por sua vez, não andou com Jesus, não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, mas ele tem uma obra composta por 2 volumes. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que Lucas escreveu 2 volumes, né? São 2 tratados que fazem parte de uma mesma obra. O primeiro é o tratado do seu Evangelho, o Evangelho segundo Lucas, e o segundo é Atos dos Apóstolos. Ambos são intencionalmente históricos. Se você ler a carta de Atos, o livro de Atos, você vai ver que ele começa escrevendo a Teófilo, é um título, né, honorífico, então é uma pessoa que significa um amigo de Deus, uma pessoa
muito conceituada, a quem ele direciona o seu livro, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que Jesus não só ensinou, mas também fez. Então, notem, o Evangelho é um tratado sobre a vida de Jesus. Atos é um tratado sobre a vida dos apóstolos. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos a vida e o ministério de Jesus. No livro de Atos, a vida e ministério dos apóstolos. E aí nós temos esses 3 evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, com algumas nuances, com algumas diferenças na maneira de escrita, na maneira em que eles escreveram, num pouquinho no registro. Por exemplo, Mateus, ele pega os milagres, como o do cego Bartimeu, ou do endemoniado de Gadara, e ele diz que eram 2. Diferente dos outros evangelhos, ele diz que eram 2 endemoniados e 2 cegos. Por quê? Porque ele escreve para os judeus, e segundo a lei rabínica, era necessário 2 testemunhas para comprovar um milagre. Então ele tem uma intenção na sua escrita, né? Quando a gente fala que eles eram inspirados, na verdade, o que é inspirado é a palavra, né? Os apóstolos e os escritores, eles receberam essa direção de Deus, esse sopro de Deus, mas o que tem a inspiração divina é a palavra, é o seu conteúdo, o seu registro. Eles foram apenas instrumentos de Deus para que ficasse registrado. E como instrumentos de Deus, Deus, obviamente, usou a peculiaridade, a particularidade, o jeito de cada um de ver o mundo, de escrever, e nós temos esse registro maravilhoso. Então, os 3 primeiros evangelhos, eles são sinóticos, eles dizem respeito ao mesmo conteúdo, mas com um ponto de vista ou com uma maneira de colocar um pouco diferente, tá? Mas ambos falam sobre a mesma coisa. Agora, nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele vai enfatizar a humanidade de Cristo e também a sua divindade, e é o que nós vamos aprender nessa noite. Lembrando aos irmãos que nosso objetivo não é focar tanto o contexto histórico ou biográfico, né? Então a gente não está assim tão preocupado, embora a gente fale sobre isso, com a questão geográfica, com a vivência do apóstolo, a sua pessoa, mas com o conteúdo, porque o nosso objetivo é falar sobre a aliança de Deus, é o aliancismo. Então é a história de Deus e o seu povo. E nós vamos ver aqui como João é usado por Deus para falar sobre Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos, e depois nós vamos dar início. Ó Deus, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso com a tua palavra e tem nos dado o entendimento sobre a revelação de Cristo Jesus. Nós podemos lembrar, neste momento de oração, das palavras do próprio Cristo a Pedro, dizendo a ele que a revelação vem do Pai, que não vem da capacidade humana. E nós estamos aqui, Senhor, diante da tua santa e bendita palavra, cientes de que a nossa mente não é capaz de compreender a revelação, o mistério que é Cristo, senão pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Por isso nós rogamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta noite, que o Senhor rompa essas barreiras do nosso pecado, da nossa frieza, da nossa indiferença, da nossa resistência natural por conta do pecado que habita em nós, e que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, traga afeições santas aos nossos corações, para que ao compreender o Evangelho nós possamos amá-lo ainda mais e, compreendendo a sua vontade, viver segundo aquilo que o Senhor tem revelado através das Escrituras. Que o Senhor nessa noite fale conosco e nos edifique, ó Deus, através do Evangelho de João. Que o Senhor seja exaltado. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Eu pretendia olhar na TV ali, mas eu não vou enxergar. Então eu vou pedir licença aos irmãos e virar de lado assim. Nós vamos ler aqui no telão. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do Evangelho de João. Primeiro, revelar quem era o Cristo, como eu disse, né, o ungido. Ele vai dizer assim: os sinais foram feitos para que creiais que Jesus era o Cristo. Cristo em hebraico, que é Messias, o ungido aguardado na promessa
feita a Davi. Esse registro está no Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo 31, quando ele diz assim, estes, se referindo aos milagres de Jesus, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a importância do Evangelho, no primeiro momento, do Evangelho de João, é revelar que Jesus, que esteve entre eles, é o Cristo, é o prometido no Antigo Testamento. Então, os judeus estavam aguardando esse Cristo e João registra esses acontecimentos para dizer a todos aqueles que ouviram o Evangelho, olha, os milagres de Jesus, o que ele realizou no seu ministério, foram feitos para que vocês creiam que ele é o Cristo prometido. E crendo, vocês terão vida em seu nome aqui, vida eterna. Segundo, fornecer a característica desse rei. João vai focar na divindade de Jesus. Ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus. Então não é um líder político, não é alguém que veio para agir de maneira subversiva no Império de Roma. Jesus não veio para criar nenhum tipo de partidarismo, ele é definitivamente o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido, e ele vem inaugurar o seu reino. Num terceiro momento, ressaltar uma qualidade muito importante desse rei, sua divindade. Ele quer mostrar para os seus leitores que Jesus Cristo é Deus. Este é o objetivo principal de João, mostrar que Jesus é Deus. Imaginem vocês na mente de um judeu, né? É difícil porque o contexto daquela época se baseava da seguinte maneira. Então você tem a religião judaica, o governo romano e a cultura grega. A religião judaica monoteísta, só existe um Deus, um único Deus. O governo romano, Roma queria dominar toda a terra, e a cultura grega com a filosofia, né? A gente já leu muitas vezes sobre os epicureus, os estoicos. A gente vai perceber que João tem uma preocupação com o ensino filosófico chamado gnosticismo, que estava influenciando a igreja. A cultura grega predominava. Mas a religião que predominava aqui, aos seus destinatários, é a religião judaica. Então, imaginar que alguém que sempre defendeu que Deus é um só, e agora João apresenta, olha, esse Cristo, ele é Deus. É difícil na mente de um judeu. Por isso que ele vai começar o evangelho de uma maneira muito objetiva, muito intencional, e a gente vai falar sobre isso. Quarto, seu propósito é que alcancemos a nossa redenção, né? Para que crendo tenhais vida em seu nome. Uma observação, olha, Jesus usou uma expressão ou nome próprio de Deus. Jesus disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão diz respeito unicamente ao Deus dos antepassados dos judeus. Lembra da maneira como Deus se revelou a Moisés? Lá na região de Horebe, quando ele viu a sarça pegando fogo e Deus o comissionou para que ele fosse libertar o povo da escravidão, Moisés falou assim, mas e se Faraó perguntar quem que foi que te enviou, o que eu vou falar para ele? Ele falou, diga, o eu sou te enviou. Então, os judeus, eles não mencionam o nome de Deus, é sempre o eu sou. Quando alguém arroga para si, toma esse título dizendo eu sou como Jesus fez, ele está dizendo que é Deus. Então, o judeu já se sente intimidado aí. Bom, aqui Jesus está dizendo que ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. A maneira como ele se revelou a Saulo de Tarso no caminho de Damasco também é assim, né? Quando ele cai por terra e ele não consegue olhar para aquela luz, ele pergunta quem é que está se manifestando a ele, ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, também se revelando aquele fariseu judeu que ele é o Deus do Antigo Testamento. João 8, dos 57 ao 58, tem esse registro. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então,
Jesus aqui já está desafiando os judeus a pensarem sobre a sua divindade. Estamos diante do chamado prólogo de João, né? Ou sua introdução. Ele mostra de início qual será o seu objetivo. Então João já está mostrando para nós aqui qual é o seu objetivo, revelar a divindade de Jesus. Vamos lá, então como que ele começa o evangelho? Ele começa dizendo no princípio, não é assim que começa o evangelho de João? No princípio. Você conhece outra passagem com esta expressão? Então complete. Conhece? Aonde nós encontramos uma outra passagem que começa da mesma maneira? No Gênesis. No Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. No evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, olha só, João já está levando aqui os seus leitores a pensarem sobre a divindade de Jesus. João era muito inteligente, com sua pena na mão, pois isso ainda funciona até hoje. O William falou Gênesis, e o William não é um judeu, né? Acho que não, né, William? Será que a barba, será que não é? Então, imagine um judeu. Quando nós que temos o contato com a palavra, já rapidamente associamos ao Gênesis, imagine um judeu que tem a escritura, só o Antigo Testamento, então, que são devotos ao Pentateuco. Sabe qual é o nome de Gênesis no hebraico? Bereshit. Grego, arquê. Para os filósofos, este elemento é o princípio de todas as coisas. É de onde deriva a palavra arqueologia, né? Arquê no grego é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Arqueologia, né? Logia é estudo, estudo do início das coisas. Então, os arqueólogos, eles são investigadores, né? Querem saber de onde as coisas surgiram. Então, Gênesis é Bereshit. Vamos lá. Sabe o que significa? No princípio, você lembrou-se do versículo, foi o que eu citei. O judeu lembrava-se do livro inteiro. Então, Bereshit para nós é a palavra que está lá no primeiro versículo do Gênesis. Para um judeu piedoso, Bereshit é o próprio Gênesis. Exemplo, como alguém que ao se apresentar solicita seus documentos pessoais como RG e CPF, João apresenta quem é Jesus. Então João já no início, ele diz Bereshit bara Elohim, né, que é a ideia do Gênesis 1, do Deus que criou todas as coisas. No princípio criou Deus, no princípio Deus o Criador. E ele já apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus Criador. A primeira revelação. João também apresenta Jesus como aquele que criou todas as coisas. Ao verso 3 de João 1. Todas as coisas foram feitas por ele. Quem criou todas as coisas? Se Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, então ele diz que Jesus é o próprio Deus, porque Jesus é o Criador. Não há divisão, a mesma essência, a mesma divindade. Pessoas distintas, mas um único Deus. Gênesis começa assim, olha lá, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Esse Elohim, que é usado em hebraico, é uma expressão que aparece no plural. João faz com que os seus leitores entendam melhor a expressão. A ideia aqui, Elohim, é o chamado plural majestático. É uma palavra que mostra a divindade, a sua grandeza, mas não no singular. Toda vez que um judeu, que um hebreu falava o nome de Deus, Elohim, ele provavelmente não entendia por que no plural. E aí João vai usar uma palavra grega para associar. A gente consegue tirar daqui o ensino da Trindade. Vamos lá, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Vamos continuar. Um outro elemento que aparece em Gênesis e no Evangelho de João
é que não havia vida, mas Jesus é a vida. Não é o que diz lá no Gênesis, né? Que não havia vida na terra. Olha lá, e a terra estava sem forma e vazia, Gênesis 1:2. João 5, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Notem, João está fazendo menção à mesma coisa. A vida, para que crendo nele tenham vida, a vida só existe em Jesus Cristo. Ele é o autor da vida. Continuando. Gênesis 1:2. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outro elemento, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Trevas. Qual o contrário de trevas? Luz. João intencionalmente vai falar sobre Cristo, Deus Criador, Cristo, autor da vida, e Cristo, luz do mundo. A intenção é associá-lo mesmo, mostrar que ele é o próprio Deus. Tá? Não é uma simples analogia, é uma comparação intencional para mostrar a divindade de Jesus. Por quê? Porque o gnosticismo estava presente na igreja. Eles estavam tentando romper a ideia da divindade de Jesus. Jesus era só um homem que passou entre eles. Em Gênesis, o Espírito Santo é apresentado como quem pairava sobre o abismo. Eu não sei o que vem na sua mente, né, quando fala assim, olha, pairava sobre o abismo. Na minha mente vem a ideia de alguma coisa sobrevoando, passando por cima. Na tradição rabínica também. Na mente judaica era semelhante a uma ave voando sobre o ninho. Uma tradição rabínica traduziu como uma pomba. E como é que João apresenta o Espírito Santo no batismo de Jesus? Como uma pomba. Talvez alguém pense assim, né? Ah, mas a gente não pode então fazer imagens? Paulo diz que não pode fazer imagem de nada. E como que o Evangelho usa a imagem de uma pomba? A intenção de João é associar a uma tradição judaica, lembrando que o Espírito Santo pairava no período da criação. No princípio era o verbo. O que significa palavra ou o verbo? Algumas palavras não podem ser traduzidas com o significado profundo que elas possuem. Aqui é um ponto, uma tensão que a gente tem na tradução da Bíblia. Por quê? Porque em português nós não temos uma palavra equivalente à palavra que João utilizou para falar sobre Cristo. Aliás, nem a palavra grega que ele usou era tão equivalente para se comparar à palavra hebraica Elohim, porque ele usou logos, que é uma palavra grega, um conceito filosófico, e que para nós também é difícil de traduzir, então algumas versões usam verbo e outras palavra. E a gente precisa entender isso. Por que a gente tem algumas dificuldades? Por exemplo, existem outros idiomas que utilizam certas palavras que a gente não consegue traduzir para o português, ou palavras que são utilizadas em português que não conseguem ser traduzidas fielmente para outro idioma. Vou apresentar uma aqui. Olha, exemplo, saudade. É uma palavra que na maioria dos idiomas não tem tradução semelhante. Então se usa equivalentes. Em espanhol, saudade é estranhar. Deixa eu te perguntar. Se eu disser assim para você, olha, eu senti saudades da minha esposa. É a mesma coisa se eu disser assim, eu estranhei a minha esposa. Perceberam? Então, para o idioma espanhol, a palavra saudade não é tão simples quanto para nós. Então, logos não é tão simples quanto verbo ou palavra. Seitas e heresias por aí, como as testemunhas de Jeová, elas vão usar palavra, né? No princípio era palavra,
e vão dizer que Cristo foi criado, o primeiro ser criado. Por quê? Porque palavra é fácil de manipular, é uma tradução muito simples. Então não é a mesma coisa que João estava dizendo. A responsabilidade se torna dos tradutores. Neste caso, esta palavra deveria permanecer em grego. Seria uma possibilidade e nos ensinar. Porque não é suficiente para traduzir. A palavra no grego é logos, para nós não existe o mesmo conceito. No ano 500 a.C., um filósofo de Éfeso chamado Heráclito já havia elaborado um conceito amplo desta palavra, uma divindade múltipla que criou todas as coisas. Na cultura judaica era a sabedoria que clama pelas ruas. Então, na filosofia grega, o logos era a ideia de uma divindade múltipla, que era também criadora, era uma sabedoria que criou todas as coisas. A tentativa de João foi utilizar o logos para dizer que Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Elohim, que no singular seria Elohá, e que aquela ideia do plural majestático é que esse único Deus se apresenta em pessoas distintas. Olha o desafio de João. Se para a gente entender a Trindade já é difícil, porque quando você vai estudar em teologia, você tem que diferenciar. A gente chama de ontologia, quando é a essência, a divindade de Deus é uma só, e a gente chama de economia, quando é a função de cada pessoa. É muito difícil, né, explicar a Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, é uma palavra que foi criada, né, assim como não existe livre-arbítrio. São palavras com a intenção de mostrar que existe um conceito bíblico que dá sentido a ela. E aí está o desafio de João. Ele está falando para alguém que crê em um único Deus. E agora ele está dizendo que esse Cristo é o Logos. No princípio é o Logos, tentando associar com o Bereshit. Vamos lá. João está extraindo um conceito de divindade, que é o Criador de todas as coisas, como uma força pessoal que se relaciona. Qual a intenção de João? Dizer que Jesus Cristo é Deus, mas que é uma pessoa que se relaciona. Ele esteve entre eles. Ele estava com Deus, por isso que ele vai agora apontar ao início, à criação. Ele estava com Deus, ele se relacionava. Gênesis 1:26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Conversavam entre si. Notem, um único Deus, mas esta agora, Trindade com 3 pessoas ali distintas, se relacionando, conversando, planejando. Cada uma das pessoas com uma missão em específico. Uma perfeita, plena e absoluta harmonia, sem que uma pessoa interfira na funcionalidade da outra, mas ao mesmo tempo numa única essência e um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. João mostra que o Logos é pessoal, tornou-se carne e vimos a sua glória. Então João agora vai dizer o seguinte, olha, Cristo é Deus, uma só essência. Só que esse Cristo encarnou. Agora ele fala da pessoa. Ele assume uma nova natureza. Então ele é totalmente Deus, agora totalmente homem. A união da natureza divina e da natureza humana de Jesus. Não é 50% Deus e 50% homem. Também não é 100% Deus e 100% homem, porque aí seria 200. A confissão ensina totalmente Deus e totalmente homem. Totalmente Deus eternamente. Totalmente homem agora eternamente, mas criado no tempo, a humanidade gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. A gente vai notar na criação, olha que interessante. Você tem Deus, o Pai, falando, e disse Deus. Você tem
é Deus, o Filho, atuando na criação, a palavra, no princípio era a palavra, né? A ideia ali do Logos. E você tem o Deus Espírito Santo pairando sobre a face do abismo. Então você tem a Trindade na criação. No batismo de Jesus você tem também a Trindade. Você tem Deus o Pai falando, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Você tem o Deus o Filho nas águas sendo batizado por João. Você tem Deus o Espírito Santo descendo em forma corpórea. Você tem a ação da Trindade. Na geração de Jesus, ali como homem, você tem também a Trindade. Porque o anjo traz a mensagem de Deus o Pai. E como é que Jesus seria gerado no ventre de Maria sem a participação de José? Pelo poder do Espírito Santo. Então você tem Deus o Pai enviando o mensageiro, Deus o Espírito Santo gerando no útero de Maria, e você tem Deus o Filho sendo gerado. Você tem a atuação da Trindade em toda a Escritura, tá bom? É bom a gente saber disso certinho para combater os unicistas, né? Os que são contra a doutrina da Trindade, a Igreja de Deus, as Testemunhas de Jeová, a chamada a Igreja Mãe, que surgiu agora, a Deusa Mãe, né? Que tem uns asiáticos aí andando pelas ruas, já passaram lá na casa pastoral, perguntando se acreditava na Deusa Mãe. É uma doutrina que tem sido muito divulgada aí no nosso bairro. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejam, ele fala da divindade e ele fala da humanidade de Jesus. Mas ele era ou ele estava com Deus? E agora? Ele é ou está? Conforme sabemos no hebraico, Gênesis 1, a expressão Elohim, ao plural majestático da palavra Elohá, qual a definição de Deus que temos? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus, pois... Opa! Disparou aqui. Jesus é Deus, pois é igual ao Pai em sua natureza ou essência. Então Jesus tem a sua natureza divina, ele é Deus com o Pai, um só Deus. Ele estava com Deus, porque na Trindade há um relacionamento com cada pessoa distintamente. Jesus disse isso, né? João 14,7. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mesma essência, mas outra pessoa. Notem, meus irmãos, na criação, como é que Adão se relacionava com Deus? Numa teofania, manifestações no Antigo Testamento. Adão não viu Deus face a face. Aliás, nunca ninguém viu, nunca ninguém verá. Deus é espírito. Deus disse a Moisés, jamais um homem poderia ver a face dele e permaneceria vivo. Não foi? Moisés quis vê-lo. Adão, tem até um hino antigo que diz assim, que a gente não pode ver, não pode olhar para o sol em seu fulgor, quanto mais aquele que do sol é criador. Então imagine, se você não consegue olhar para o sol, imaginar na nossa mente limitada que a gente pode ver Deus Espírito. Notem que João, escrevendo o Apocalipse, ele também não vê a pessoa de Deus. O que ele vê é a glória manifestada no trono. No entanto, quando ele vê, capítulo 4, a transição para o capítulo 5, quando ele vê Cristo no centro do comando do universo, no trono, ele diz assim, e vi um cordeiro como que havendo sido morto. Aí ele vê a Cristo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Deus veio a nós, como ele foi até Adão. Quando Adão ouviu a voz de Deus ecoando no jardim, ele fugiu. Não fala que havia pessoas, ouviu os passos, manifestações teofânicas. Não havia um homem lá. Deus não é carne e sangue.
quando Adão pecou. Desde então, tudo que nós temos são teofanias. Manifestações como no Sinai, como eu já preguei aqui, fumaça, fogo, coluna, a nuvem. Deus nunca apareceu de maneira que pudesse ser tocado. Tem cristofanias, o próprio Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Passagens complexas como Melquisedeque, né? O rei de Salém, o antigo nome de Jerusalém, o ancião de dias na visão de Daniel. Mas em Cristo, Deus é humanizado. É interessante isso. A teologia da kenosis, do autoesvaziamento, é isso. Ele assumia a natureza humana, ele humilhou-se a si mesmo, ele deixou a glória, não no sentido que ele deixou de ser Deus. Ele não é possível deixar de ser Deus, porque Deus é Deus. Mas ele tem agora uma nova natureza, através da qual se relaciona conosco. Então, Deus se identifica com a nossa dor e o nosso sofrimento, uma vez que Ele próprio vem em forma humana. Por isso que o sacerdócio de Jesus é perfeito e eterno, porque Ele é o sumo sacerdote eterno. Então, Ele é o nosso mediador. Não é o que diz Efésios 2? Então, nós temos um mediador, a saber, Jesus Cristo, homem. Então, Cristo se identifica conosco. Quando você ora, você não ora a alguém que não sabe o que é dor, o que é padecer. Você acha que você está sofrendo? Você não tem noção do que é sofrimento. Você acha que justifica o nosso desânimo, o nosso abandono da fé, qualquer sofrimento? Então você não conheceu o Cristo das Escrituras. Porque nós estamos falando de um Deus que desceu e que encarnou. Ora, irmão, se nós, usando uma comparação pueril aqui, bem simples, se a gente, quando ocupa uma posição, se sente profundamente frustrado, angustiado, quando perde aquela posição, um cargo no trabalho, uma posição na sociedade, uma condição econômica, ou uma fase na saúde, você está bem, de repente você está doente. Imagina agora Deus, se é que é possível isso, né? Nascer de forma humana, da maneira mais simples possível, ser colocado numa manjedoura, um lugar onde se usava para alimentar animais. E esse Deus se identifica com a gente. Então nós temos aqui no Evangelho de João a humanidade de Jesus. E ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Quer ver Deus o Pai? Olhe para Cristo. Quer ver a glória de Deus? A gente fala muito, né? Quero ver a tua glória, quero sentir a tua glória. É Jesus Cristo. A glória de Deus está na face de Cristo. Quando eu conheço a Jesus, eu conheço a glória de Deus. Porque Ele é o homem santo e perfeito, nunca pecou. Então, Cristo é o único e perfeito caminho. Não existe outro. João, ele tem a progressividade da revelação. Para analisar. Capítulo 1, ele fala da divindade e humanidade de Jesus. Capítulo 2, ele intensifica a divindade de Jesus quando Jesus opera um milagre em Caná da Galileia. Primeiro milagre de Jesus. No capítulo 3, mostra que Jesus veio tratar com o seu povo. Tem um diálogo com um fariseu, com um judeu, membro do Sinédrio, chamado Nicodemos. No capítulo 4, ele expande a salvação a outras pessoas, começando entre os samaritanos que eram tão criticados e sofriam preconceito dos judeus. Aí Jesus vai e fala logo com uma mulher e ensina que a adoração não é mais no templo nem no monte em Gerizim. A adoração agora em espírito e em verdade. Ele diz, porque Deus é espírito e Ele é Deus agora humano. Olha que bacana, João faz essa revelação. Se você ler no capítulo 8, você vai ver o debate de Jesus com os fariseus, falando sobre os descendentes de Adão. Ele vai falar dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai falar que ele é a verdade, os fariseus não creem nele porque não aceitam a verdade, porque o pai de vocês é mentiroso desde o princípio. Ele contrapõe verdade e mentira. No capítulo 11, tem a ressurreição de Lázaro. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? O que ele contrapõe? A morte
e a vida, ainda que esteja morto, viverá, falando da ressurreição. No capítulo 14, ele fala que vai preparar um lugar. Ele diz assim, olha, para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas eu vou e vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Para onde Jesus ia? Para a cruz, aonde ele ia, os outros não poderiam ir. Era a missão dele, resgatar seu povo. E ele diz, e aí perguntam para ele assim, mas então nos mostra o caminho. Aí Jesus responde o que ele vem falando desde o capítulo 8, registrado por João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mesma coisa que o Evangelho de João sempre falou. Então, por que perguntam para Jesus sobre o caminho e ele fala sobre verdade, sobre vida? Porque o contexto aponta para isso. Então, a gente tem que entender o Evangelho. Quem sabe aí você falava João 14,6, mas nunca entendeu por que Jesus usou as 3 palavras, caminho, verdade e vida, sendo que perguntaram só sobre o caminho. A resposta é essa, verdade, porque os judeus não creram, eram filhos da mentira, filhos do diabo. E vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Olha que privilégio você tem. Você encontrou o caminho, você serve ao Deus que é vida e é verdade. Então você é filho de Deus. Quem criou todas as coisas? Qual a conclusão? Gênesis diz, Deus criou. João diz, Jesus é Deus, portanto ele criou todas as coisas. É uma inferência, uma conclusão lógica. Versículo 4, João diz assim, nele estava a vida. Se fizermos uma pesquisa no Evangelho de João, na maioria dos casos em que ele usa a palavra vida, diz respeito à vida eterna. Lembrando que João está mostrando que Jesus vem reconstruir o que foi destruído com a queda de Adão. É por isso que nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Uma só narrativa, uma só aliança, um só povo, um único Deus. Deus e o seu povo. O que aprendemos aqui? Que Jesus é o responsável pela nossa vida física, se não formos para o caixão. É porque ele nos sustentou. Mas Jesus diz que ele concede vida, nossa vida é uma vida recebida de Jesus. Olha uma ilustração interessante. Eu sou de Indaiatuba, e lá em Indaiatuba tem uma estátua de braços abertos, numa avenida chamada Ário Barnabé. Tem um Cristo Redentor. E tem gente que pensa ser ele um homem bonzinho, que quer abraçar todas as pessoas, não é? Quantas vezes você já leu frases de efeito dizendo que Cristo está de braços abertos, dizendo, venham a mim, né? Vou acolhê-los. A questão Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se ele está de braços abertos, se Jesus é a vida, por que todos os homens então não vão até Jesus? Não pense aqui na doutrina da eleição, mas no coração humano. Vamos lá. O texto mostra que ele é a luz. Para que serve a luz? Ninguém se arruma no escuro, porque precisamos de luz para ver os detalhes. A luz faz você se enxergar claramente. A luz é fundamental, não é? Sem luz você não tem clareza, você não enxerga as coisas corretamente. Quando eu era menino, eu jogava bola na rua, ficava até tarde da noite, e a mãe ficava, menino, entra, vem tomar banho. E criança, né, se deixar, vai até, e naquela época a molecada ficava toda na rua brincando e ficava até tarde. E não tinha muita iluminação pública, e a gente não enxergava muito a sujeira. Então eu jogava futebol descalço, e na hora que entrava em casa, aí quando olhava a cor do pé, meu Deus do céu, né? O pé estava preto, tudo sujo, encardido. Mas na hora que estava brincando lá na penumbra, ninguém percebe muito. Mas quando entrava em casa, tudo iluminado, percebia a sujeira. Jesus, a maneira em que você se aproxima de Cristo, você enxerga a sua sujeira. Esse perfil de evangelicalismo brasileiro, de gente que diz assim, que é bom demais, que está dando tudo certo, que a vida se resume nas conquistas e no sucesso, é gente que não está perto de Jesus. Porque, irmãos, à medida em que eu me aproximo de Cristo, eu sinto vergonha de quem eu sou. Porque a luz de Cristo mostra a minha sujeira. Então, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais eu busco, através das Escrituras, da oração, de uma vida santa, mais vergonha eu tenho de mim mesmo.
Esse comportamento arrogante de gente que diz que é crente, mas que não abandona o pecado e de nariz empinado, é de gente que não tem comunhão com Jesus. Porque a comunhão nos constrange. Eu não sei se você já ficou perto de alguém que tem algum título, ou de alguém que tem um cargo muito significativo na sociedade, um político de renome, ou alguém famoso, né, ou alguém acadêmico, um cientista, alguém muito venerado, muito reconhecido. A gente se sente constrangido. Eu já tive a oportunidade, uma vez nós fomos no seminário lá ver o lançamento de um livro, de um pastor, de um teólogo muito famoso, um homem de Deus, e eu queria fazer um vídeo, eu pedi para o William, conversar com ele, porque eu fiquei sem jeito para conversar com ele. Então, me aproximar. A Patrícia não tem vergonha, né? A Patrícia tirou foto, abraçou, tudo. Mas, às vezes, a gente se sente um pouco acanhado, né? Perto de alguém que é muito reconhecido e tal. Agora, imagine, irmãos, eu fico pensando assim, tem gente que fala, não, eu oro 2, 3 horas por dia e tal. Ah, meus irmãos, se a gente orar mesmo, porque há orações e orações. Porque orar, ficar repetindo palavras impensadas, vazias, que fica ecoando, sabe, repetindo jargão, é uma coisa, mas orar através das Escrituras, orar com o coração sincero, com as afeições ali voltadas para o verdadeiro Cristo, irmãos, a gente sente muita vergonha. Quantos de nós que já dobramos o joelho para orar, para pedir alguma coisa, e durante a oração o Espírito Santo nos conduz, e você levanta da oração e você percebe que não pediu, você só pediu misericórdia, né? E agradeceu por tudo que Deus fez. Porque a gente tem essa mania, né, de ficar pedindo e exigindo alguma coisa de Deus, e Deus tem que cuidar de mim, que as coisas não estão boas. É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, que nos mantém vivos, né? Suas muitas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, nós pecadores. Por que os homens não se aproximam de Jesus para ter a vida eterna? Então, se Ele é a vida, se Ele é a luz, por que os homens não se aproximam? Sabe por quê? Olha lá a resposta, João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe por que as pessoas não se aproximam de Deus? Falando no conceito humano, porque os homens amam as obras más. Os homens amam o pecado. Não é porque eles não entendem quem é Cristo. Até ouvem sobre Cristo. Sabem que Ele é a luz, mas não querem se aproximar da luz. Como alguém que, quando eu era criança, que estava sujo e poderia não querer ficar diante da minha mãe, lá em casa, a luz da sala, da cozinha, para ela não ver minha sujeira, e corria para o banheiro para tomar banho, assim são os homens. Assim somos nós. Por isso que Adão fugiu de Deus. Por isso que ele tentou se esconder. Será que a gente não está se escondendo atrás de nenhum pecado, não? Isso é para a gente pensar, né? Será que a gente está diante de Deus mesmo nu, né? Das nossas más obras, desprovido aí do nosso orgulho, da nossa incredulidade? Ou será que a gente está com uma capa de religiosidade escondendo sujeira debaixo? A gente tem que pensar nisso. A vida cristã é muito séria. O homem natural ama tudo que é pertinente às trevas, o que é próprio das trevas. Ele ama porque suas obras são más, e ninguém faz nada de mal na luz, às claras, mas sempre nas trevas. Já percebeu isso? Tudo que é errado é feito nas trevas, à noite. A imoralidade se propaga na escuridão. O crime é intenso, mesmo à luz do dia, em lugares escondidos. Por quê? Porque a luz tudo revela. A gente tem visto aí a luta, o combate contra a corrupção. A corrupção é difícil de ser combatida, por quê? Porque ela é feita nas escuras. É feita de uma maneira muito encoberta. Por isso que tem a delação, né? Se alguém que fez parte lá do esquema não denunciar, é difícil descobrir. Então, a gente tem esse hábito de esconder pecados em nossos corações. Imagine, né, se o nosso pensamento fosse refletido num telão, seria uma coisa horrorosa. Quem odeia a luz? Só quem pratica o mal e teme se aproximar da luz para não revelar as suas obras. Então, se nesse telão estivesse passando aqui, os nossos pensamentos seriam muito
constrangedor. João 3,20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está aí o porquê que as pessoas não querem uma igreja que pregue o evangelho. É muito mais confortável uma igreja que tenha uma linguagem ou um perfil muito mais voltado para o entretenimento, para a prosperidade, para o sucesso, para o triunfo, do que numa igreja onde alguém vai falar que ele está em pecado, que ele precisa se arrepender, que ele precisa abandonar a vida errada. Só que tem uma coisa, o único caminho que leva para o céu é esse. Não pensem os outros que acham que por serem de uma igreja, né, e nós também, por sermos membros de uma igreja, a gente está garantido no céu, não. Então tem que se aproximar de Jesus, irmãos. Tema e data do evangelho, que a gente passa rapidinho para encerrar. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o tema. Data, escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Pedro e Paulo já haviam morrido pelos idos de 66 e 67. Jerusalém havia sido destruída por Etíoco Epifânio no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, e os sinóticos já haviam sido escritos. A natureza do verbo divino, olha lá. Enquanto Gênesis 1 registra o ato criativo de Deus, João 1 revela o verbo que existia antes da criação. O vocábulo verbo é a tradução do grego logos. Logos revela o ser cuja existência... Opa, de vez em quando ele dispara. É a pré-existência do Filho de Deus, sendo ele, portanto, eterno, sem princípio nem fim de dias. Como referência a Cristo, a palavra logos tem um sentido muito peculiar, apropriado porque nele estão escondidos todos os tesouros da divina sabedoria, os infinitos pensamentos de Deus. Aí nós temos referência, o tempo não nos permite, mas se você quiser anotar, 1 Coríntios 1, 24, Efésios 3, 11 e Colossenses 2, do 2 ao 3. Conteúdo do livro. Ixi, acho que agora vai disparar aqui, né? O verbo de Deus encarnado, João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João chama Cristo de o verbo de Deus, e para os seus primeiros ouvintes o significado era especial. A igreja estava sendo atacada por um pensamento filosófico que havia entrado em seu seio, tomado roupagens cristãs, isto é, o gnosticismo. O que eles pensavam? Gnose significa conhecimento e o sufixo ismo, movimento, né? A igreja estava pensando que havia um conhecimento especial a respeito das coisas espirituais. Pregava um conhecimento especial de um ser espiritual, toda a matéria era má, o Deus do Antigo Testamento era o criador do mundo material, portanto, o criador da prisão da alma. Jesus não veio para representar este Deus, mas outro que criou a verdadeira realidade, o mundo espiritual. Jesus não veio em carne e osso, era como se fosse um espírito. Esta doutrina passou a ser chamada de docetismo. Doutrina existente no século II e III, que negava a existência de um corpo material a Jesus Cristo, que seria apenas espírito. Aqui nós temos, eu vou passar um pouquinho, porque o tempo não vai dar. A comparação entre os sinóticos e o Evangelho de João. Olha só, os sinóticos falam em especial com descrentes, João fala com crentes. Sinóticos, ministério de Jesus na Galileia, João, ministério de Jesus na Judéia. Sinóticos, vida pública de Jesus, João, vida particular e privada de Jesus. Sinóticos, vida humana e perfeita de Jesus, João, vida divina de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, aclamado como filho de Davi, profeta. Era o ápice da expectativa de um Cristo político, foi recebido como um rei, não como o rei. Nem os discípulos entendiam perfeitamente o plano e o papel de Jesus, a revelação foi progressiva, e o erro foi tentar adaptar o plano de Deus à própria vontade. Esperavam um Messias político e aclamaram Cristo como tal, e após a sua morte eles ainda estavam esperando a redenção política de Israel. Aqui nós temos algumas referências. Aí tem a doutrina da ressurreição, que é importante e é registrada no Evangelho de João, que é defendendo a humanidade.
João diz que o Espírito de Deus é aquele Espírito que reconhece que Jesus ressuscitou, porque sem a doutrina da ressurreição não faz sentido a nossa fé. Contribuições de João. Por contar a mesma história de outro ângulo, com muitas omissões que os sinóticos incluem, muitas ênfases que eles tratam por alto, o quadro geral é imensamente mais rico. A apresentação que João faz de quem Jesus está no cerne de tudo o que é distintivo neste evangelho. Todo andamento da trama é em direção da cruz e da ressurreição. E a ênfase escatológica, né? Se de um lado João afirma que mesmo agora Jesus se faz presente entre seus seguidores na pessoa do Espírito Santo, de outro ele também insiste que o próprio Jesus há de voltar para reunir os seus na morada que lhes preparou. Os elementos daquilo que veio a ser chamado de doutrina da Trindade são, dentro do Novo Testamento, expressos mais claramente no Evangelho de João. Jesus assume o lugar de personagens e instituições reverenciadas na Antiga Aliança. Não há mais templo, não há a questão da videira, o tabernáculo e a Páscoa. Nenhum outro evangelho representa melhor as maneiras como Jesus foi mal entendido por seus contemporâneos, incluindo por seus próprios seguidores. Dedicação àquilo que significa pertencer ao povo de Deus. Há muita coisa sobre eleição, vida, origem, natureza, testemunho, sofrimento, frutificação, oração, amor e unidade do povo de Deus. E aí tem várias referências e eu vou concluir, porque senão o tempo não dá. Se os evangelhos sinóticos se interessam pelo lugar de Jesus na história de Israel e além, João se interessa pelo lugar de Jesus no quadro geral das coisas, da criação à redenção e além. As boas novas centrais da história cristã consistem no fato de que o Messias não é ninguém menos que o próprio Filho eterno de Deus. Assim temos a narrativa de Deus e o seu povo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado pela sua atenção. Desculpa, passei 6 minutos. Vamos agradecer a Deus por esse momento juntos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez em que nós nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Toda vez que nós temos o privilégio de estudar o Evangelho, nós somos edificados. E nessa noite, com certeza, não foi diferente. Nosso coração foi alcançado por esta palavra abençoada e nós fomos fortalecidos em nossa fé, em nossa esperança. Por isso nós declaramos a divindade de Cristo, sabemos que o Senhor é Deus, é o Criador de tudo que existe e é também o autor e consumador da nossa fé. O Senhor veio como resgatador, realizou o plano da redenção, nos comprou através do seu sangue e colocou em nós o selo do teu Espírito, a marca da redenção e a garantia de que nós somos salvos, não baseado em nossos méritos, em nossas obras, única e exclusivamente no sacrifício vicário substitutivo de Jesus, e é por isso que nós temos a segurança da salvação. E a nossa esperança se baseia nisto, como disse o escritor aos Hebreus, a âncora em que está fundada, firme a nossa alma. Por isso, Deus, nessa noite nós oramos e aguardando a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, em poder e glória, de maneira final e triunfante, visível, quando todos os olhos o verão. Deus, e nós então subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens. É um corpo transformado e habitaremos eternamente com o Senhor no novo céu e na nova terra. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.